Amar os inimigos. Baseado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O que se pode entender com esta frase? Não será ela contraditória? Talvez nos dias de hoje, este seja um dos mais difíceis dos ensinamentos de Jesus de ser seguido. Alguns consideram mesmo impossível colocá-lo em prática. Apesar das dúvidas e objeções, esse mandamento nos desafia com nova urgência. A vida é um caminho. Caminhos existem para todas as direções. Caminhos existem para todos os lados, dos mais variados. Existem caminhos semeados de ódio. E aqueles que os percorrem fatalmente serão conduzidos à destruição e à condenação. Devemos amar o inimigo da mesma maneira que amamos os nossos amigos? No atual estágio da evolução, ainda é muito difícil amar os inimigos do mesmo modo que amamos os mais próximos. Mas, a partir do instante em que passamos a ter um tratamento respeitoso, já estamos iniciando o aprendizado de amar. A partir do instante em que amparamos-nos fraternalmente, iniciamos, sim, o processo de amar. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Então, amar os inimigos é uma situação, apesar de difícil, que necessita claramente ser observada a partir de um novo mandamento que o Mestre nos mandou. Disse ele: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. É curioso notar que na leitura desse novo mandamento é possível perceber que ele não guarda absoluta identidade com a regra áurea. O que nos diz a regra áurea? Abre aspas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E por que não guarda absoluta identidade? A regra áurea com esse novo mandamento. Porque a regra áurea institui um dever. Na execução desse dever, o homem não deve cogitar da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Ponto. Mas Jesus engrandeceu a fórmula com esse novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse novo mandamento assegura o regime de verdadeira solidariedade, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Vejam bem, com clareza, amai uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime de verdadeira solidariedade, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Porque, reconhecendo na intimidade do lar da nossa fé, nós contamos com irmãos que se amparam efetivamente uns nos outros.
E aí, a verdadeira fórmula da fraternidade, conforme Emmanuel, está nessa receita divina, imutável, que permanece conosco o tempo todo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Livro dos Espíritos, nós podemos observar na questão 888A, abre aspas, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E lá no Evangelho nós podemos também ler com muita clareza, abre aspas, o amor é a essência divina e todos nós, indistintamente, o carregamos no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. Então, por qualquer coisa que façam, por qualquer coisa que façamos, não saberemos sufocar o germe vivaz que Deus depositou-nos no coração. Mas aí, um pouco mais à frente, Jesus elevou o desafio humano a um patamar mais alto. Amai os vossos inimigos. É da lei. O mandamento de Jesus desafia-nos hoje com mais urgência. Porque Jesus não ignorou a dificuldade dessa imposição e sabe profundamente o significado de cada uma de suas palavras. Qual é, então, a nossa responsabilidade? Descobrir o significado desse mandamento e procurar aplicá-lo no dia a dia, no decorrer da nossa existência. Porque nos dias de hoje, desde algum tempo, opera-se na Terra a grande transição. Não se dará num passe de mágica. A transição é um processo de transformação lento e gradual, mas com certeza impostergável. Desse modo, estamos atravessando grande ponte entre a animalidade primitiva e a espiritualidade. Nesse trajeto, surgem críticas, complicações afetivas, ressentimentos, ódio, vingança. Como disse Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E assim, na nossa casa mental, passado, presente e futuro interagem respectivamente com instintos e automatismo, coisa do passado. Esforço e vontade, situação do presente. Ideais e metas a serem atingidos, perspectivas do futuro. Lembramos que, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, o instrutor Calderário definiu que o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente. Emmanuel reforça isso, dizendo que a mente é o espelho da vida em toda a parte. Então, conforme Calderaro, a nossa mente é como uma casa de 3 andares.
Cada um dos andares interage com os demais. Cada um dos andares interage com as outras partes. Esse cérebro triuno, isto é, de 3 andares, é o instrumento de manifestação para as escolhas de nossas atitudes, sejam primitivas ou mais elaboradas. E, logicamente, quem comanda tudo, quem comanda toda essa interação entre todos os andares é o espírito. Então, amar os inimigos é, para o incrédulo, um absurdo, um contrassenso. Porque, de um modo geral, se traduz o verbo amar pelas atividades cariciosas. Então, o incrédulo pensa que a vida presente é tudo e que só a morte o pode livrar do inimigo. Para ele, perdoar parece ser uma fraqueza. Mas é bom que nós tenhamos atenção e observemos que Jesus não exigiu aplausos àqueles que roubam ou destroem, nem muito menos mandou ampliar a ação do comportamento de perversidade ou da má-fé. O perdão não significa ignorância do que foi feito. Porque mesmo depois de haver deixado a terra, o inimigo pode prosseguir e perseguir com seu ódio. O mestre apenas, muito sabiamente, preocupou-se em preservar-nos do veneno do ódio. Pode-se contar com inimigos entre os encarnados, como entre os desencarnados. A morte apenas livra-nos da presença material do inimigo. E a gente está vendo hoje um variado gênero de provações pelas obsessões e subjugações, que, apesar de tudo, são provações que concorrem para o adiantamento do ser. Outrora, debitava-se tudo isso aos deuses infernais e aos demônios. Preparavam-se sacrifícios até sangrentos para aplacar a ira desses demônios. O Espiritismo deixou claro que são as almas dos homens perversos que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Porque ninguém poderá prever até onde irão os furiosos combates espirituais entre dois desafetos. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de sua reação. Pode fazer, por exemplo, com que 2 espíritos levem séculos, muitas encarnações, carregando esse mal, esse ódio, essa vingança. Pois é, meus irmãos, a vida é uma jornada feita de experiências agradáveis e desagradáveis, inseparáveis, entrelaçadas. Quase sempre somos defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Então, amar os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito da terra e da vida presente. Faz parte da grande lei da solidariedade e fraternidade universal, conforme o capítulo 12, item 6. A criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações, que remontam ao passado espiritual. São experiências que foram mal conduzidas, mal vivenciadas.
E aí estão incluídos o personalismo, a soberba e a prepotência, o orgulho, o ódio, o ressentimento. Tudo isso se transforma numa pesada carga moral no processo da evolução. Na luta da vida, muitas vezes o lutador domina os elementos materiais e supõe consumado o triunfo verdadeiro. Lê do engano. O trabalho continua. Muitas vezes fazemos escolhas equivocadas, escolhemos caminhos errados. Mas é bom lembrar, o ódio não expulsa o ódio. Só o amor o pode fazer. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. É da lei de renovação. Essa lei modifica-nos os roteiros, subtrai-nos as ilusões, seleciona-nos os ideais. O tempo impõe retiradas. O tempo é inexorável. Impõe retiradas, mudanças e retificações. Portanto, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque os nossos inimigos não são completa e totalmente maus. E claro, não estão fora do alcance do amor de Deus. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazer com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Lembramos aqui, mais uma vez, de André Luiz, no livro Os Mensageiros. Ele relata a história de um casal, Alfredo e Ismália. Ela foi vítima da maldade de um amigo desleal, amigo que urdiu uma trama criminosa para separá-los. Então, Alfredo desfez o casamento, abandonou completamente Ismália por conta da calúnia. E ela, sem nenhum amparo, pesarosa, triste, morreu com tuberculose. Passado um tempo, ao morrer, o amigo infeliz confessou o crime. Alfredo então quis reparar a injustiça, mas era tarde. Morreu também. Despediu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Ismália o recebeu. Ismália deu a ele todo o amparo, mas eles estavam separados. Alfredo então foi resgatado e passou a trabalhar muito, muito para reparar o crime de precipitação. Passou a trabalhar dedicadamente aos serviços do posto de socorro da colônia Nosso Lar e, após um tempo de devida preparação, buscou o amigo infiel em recinto abismal e trata-o como irmão. Então ele perdoou o amigo infiel. Então, amar o inimigo será ter ternura, confiança? De forma nenhuma. De forma nenhuma o mestre determinou que tenhamos pelos nossos inimigos a ternura que temos por um amigo, porque isso pressupõe confiança. De forma nenhuma não se pode ter expansão de amizade, porque isso pressupõe que deve haver uma manifestação de simpatia, de satisfação. A afeição não é a mesma que se tem por um amigo. Então, não significa tudo isso trazer-lhe de imediato
para a nossa mesa, abrir-lhes o coração de uma única vez, mas que com o tempo, devagar, de acordo com as circunstâncias, vamos crescendo, evoluindo e vamos colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque não é rara a confusão que fazemos entre amor e poder. Poder, sobretudo, de controlar. Então, amar os inimigos, o mestre não determinou que tenhamos para com eles a mesma ternura, confiança, amizade, simpatia, satisfação, afeição que temos por um amigo. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo. Não se pode ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo. A satisfação que se tem por um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei da física. Assimilação e repulsão dos fluidos. Meus irmãos, todas as obras humanas são resultantes do pensamento das criaturas. Certamente que o pensamento tem como veículo os fluidos. E um pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Conforme psiquiatras, muitas coisas estranhas em nosso subconsciente e grande parte dos nossos conflitos íntimos são criados pelo ódio. O ódio é como um copo de veneno. Você bebe e espera que o outro morra. Mas já um pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Então, daí, entre um pensamento malévolo e um pensamento benévolo, nós percebemos, sentimos a diferença das sensações. Então, o cultivo do ódio é desastroso para o odiante, para o odiento. Entretanto, devemos ter em conta que renovar pensamentos não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Porque pensar é criar. Logo, os nossos pensamentos devem ser de fraternidade na luta cotidiana pelo equilíbrio, ainda que deparemos com inimigos, opositores e antagonistas. Amar os inimigos é não ter ódio, não guardar ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, desejar o bem e não o mal, claro, sem humilhar. Não ter pesar, reconhecer que o inimigo tem suas virtudes, então alegrar com o bem que o atinge e, sobretudo, perdoar incondicionalmente. Perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Muitos dizem, perdoo, mas não quero nada contigo. Perdoar é retirar as algemas que você próprio colocou em si. O perdão significa reconciliação. Então, dentro do Espiritismo, o amar os inimigos tem uma versão muito clara e esclarecedora. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Preciso ter em conta que no processo da evolução, a ação dos flagelos, das guerras, das injustiças, tem objetivos saneadores, que removem pesadas cargas psíquicas existentes. Tem uma grande finalidade, a função reeducativa. Então,
O crente, sobretudo o espírita, sabe que pela destinação da terra, nela devem encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. Então, o mestre nos falou com bastante clareza em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Então, conciliar-se com o teu adversário equivale a dizer, faz a tua parte, não importa ele, faça a sua parte. Por que se queixar? Faço a minha parte. A esfera de luta é o nosso campo de aprendizado. A sombra que nos permeia pede luz. A dor inevitável que nos atinge reclama o alívio. E o mal requisita o bem. Então, concilia-te com o teu adversário equivale a dizer, faze a tua parte. Porque qual é o objetivo do homem na Terra? O objetivo do homem na Terra é a sua melhora espiritual. A evolução da alma é o propósito da vida. Mas o adiantamento de cada um é uma obra própria. Entretanto, é bom lembrar que ninguém vive só. Vivemos em grupos, em tribos, em aldeias, em família, em sociedade. Então, o espírito, a alma, não pode desenvolver-se senão na vida coletiva. É um cooperando, contribuindo com o outro. O aperfeiçoamento de cada um deve realizar-se por meio de trabalho, do esforço, é a lei do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, conforme Leon Denis. Então, é imprescindível aprender a amar. Imprescindível aprender a amar. O amor, conforme Hermance Dufour, não é empréstimo divino para o homem, e sim a aquisição de cada dia. Ela nos afirma que amar é uma aprendizagem, não é um automatismo do sentir. E conviver é uma construção. Logo, meu irmão, depreende-se daí que ninguém ama só de sentir. O verdadeiro amor, o amor verdadeiro, é vivido nas atividades de cada dia. E como a gente consegue tudo isso? O único caminho é a educação. A educação integral. É pela educação que se busca transformar os impulsos e desenvolver as potencialidades. E o grande laboratório da educação é a vida. Lembramos mais uma vez aqui a frase que Sócrates descobriu no alto do templo em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, Santo Agostinho repetiu na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, conhece-te a ti mesmo é a reforma íntima. A reforma íntima é o conceito básico do Espiritismo, que resume a verdadeira razão da vida. Temos o Centro Espírita como um importante educandário do amor. Sobretudo, para que a gente se prepare um pouco mais, além da educação intelectual, psicomoral, a educação espiritual. Na educação espiritual, a um só tempo, o ser é também o vir a ser.
A educação espiritual, ela é pessoal e intransferível. Essa é uma característica fundamental. Ninguém pode fazer por mim, nem eu posso fazer pelo outro. A educação espiritual não possui rótulos, não tem indicadores rotulados. Não há um ritmo imposto. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tem a sua liberdade e segue conforme o ritmo próprio. Não há coerção de um líder. Seguimos a razão. Como também não tem um fim. Seguimos por todo o tempo, encarnações e encarnações, neste e em outros mundos, trabalhando na educação espiritual, fazendo escolhas. E claro, pode ser prazeroso, porque a educação espiritual ela é feita sempre através do amor. Ao pronunciar o Pai Nosso, nós sempre repetimos: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Mas esquecemos a contrapartida. Assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, no quadro real, a palavra de Jesus não deixa qualquer dúvida. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Não julgueis para não serdes julgados. Então, mediante afirmativas tão claras, é impossível guardar em Cristo, um doador de vida fácil. Cristo não nos entregou nenhuma coroa de rosas. Cada um segue o seu caminho de trabalho, de luta, que conforme Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 169, abre aspas, se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento constante. Amemos uns aos outros. Amemos os nossos inimigos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva no seu infinito amor e faça de cada um de nós instrumento da sua paz. Muito obrigado.